Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética via internet, no YouTube, canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos, hoje para refletir com você sobre a dimensão social que é parte essencial da missão da Igreja. Se a Igreja não cumpre sua dimensão social com compromisso na luta pela construção de uma sociedade justa, solidária e sustentável, a Igreja trai sua missão. Na mensagem ao povo de Deus, no final da 12ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, conclui-se que a voz da palavra é a revelação, o rosto da palavra é Jesus Cristo, a casa da palavra é a Igreja. E, por último, a estrada da palavra é a missão. A Igreja em saída, como quer o atual Papa Francisco. No início da exortação apostólica A Alegria do Evangelho de 2013, o Papa Francisco indica o objetivo do documento. Quero, com esta exortação, dirigir-me aos fiéis cristãos a fim de convidá-los para uma nova etapa evangelizadora marcada por esta alegria e indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos. Em 5 capítulos, o documento Alegria do Evangelho apresenta, primeiro, a transformação missionária da Igreja. Segundo, a crise do compromisso comunitário. Terceiro, o anúncio do Evangelho. Quarto, a dimensão social da evangelização. Quinto, evangelizadores com espírito. O Papa termina o documento dedicando os últimos números a Maria, a mãe da evangelização. Ele não hesita em afirmar que é importante que o povo de Deus seja educado e formado claramente para se abeirar das Sagradas Escrituras na sua relação com a tradição viva da Igreja, reconhecendo nelas a própria Palavra de Deus. Prestemos atenção a algumas afirmações do Papa Francisco na exortação apostólica Alegria do Evangelho. Diz ele: se a dimensão social da evangelização não for devidamente explicitada, corre-se o risco de desfigurar o sentido autêntico e integral da missão evangelizadora. Diz o Papa também: prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, há uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos, diz o Papa Francisco. Além de ser pobre e para os pobres, a Igreja desejada pelo Papa Francisco é corajosa em denunciar o atual sistema econômico, injusto na raiz, diz o Papa Francisco. Como disse João Paulo II, a Igreja não pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça. O Papa Francisco critica o atual sistema econômico, esta economia que mata, diz o Papa Francisco, porque prevalece a lei do mais forte. Ele volta à cultura do descartável que criou algo novo e dramático. Os excluídos não são explorados, mas resíduos, sobras. Enquanto não se resolverem radicalmente os problemas dos pobres, renunciando à autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira e atacando as causas estruturais da desigualdade social, insiste, não se resolverão os problemas do mundo
e, em definitivo, problema algum, diz o Papa. E o Papa Francisco aponta que na desigualdade social estão as raízes dos males sociais. O Papa Francisco profetiza que a Igreja não pode ficar indiferente às injustiças sociais. A economia não pode mais recorrer a remédios que são um novo veneno, como quando se pretende aumentar a rentabilidade, reduzindo o mercado de trabalho e criando assim novos excluídos. O Papa Francisco dedica páginas à denúncia da nova tirania invisível, às vezes virtual, em que vivemos, um mercado divinizado, em que reina a especulação financeira, corrupção ramificada, evasão fiscal egoísta, afirma o Papa Francisco. São pressupostos para o estudo da Bíblia, a revelação, a inspiração divina e o magistério da Igreja. A revelação divina ultrapassa o texto bíblico, se manifesta no universo e na história da caminhada dos povos de Deus, cuja experiência humana está descrita no primeiro e depois no segundo testamentos bíblicos. A Igreja guardiã dessa tradição reconhece a sacralidade das Sagradas Escrituras, nas quais Deus se revela na história de forma intensa, por meio de palavras, gestos e ações na caminhada de libertação dos povos da Bíblia, servindo-se da mediação de homens e mulheres para comunicarem a mensagem de libertação, que é também mensagem de salvação, que chegou ao seu auge com a encarnação de Jesus no seio de Maria. Ele nos revelou o Pai e o Espírito Santo na realização do seu projeto, qual eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Os textos bíblicos são inspirados por Deus, que respeitou as condições humanas e as formas literárias do seu tempo, para nos comunicar a mensagem de libertação e salvação. Deus confiou a missão de levar adiante esta mensagem à sua Igreja, que é, acima de tudo, povo de Deus, e não instituição nem hierarquia. Ainda que o povo de Deus tivesse consciência da sua missão, ela viveu ao longo da história altos e baixos, crises como a que viveu no tempo da Reforma Protestante, no ano de 1517, em que a Bíblia ficou em segundo plano. Ela retomou com vigor a centralidade da palavra na sua evangelização desde o Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 1965, e escancarou as portas para que a palavra dinamizasse toda a vida eclesial. Desde o Concílio Vaticano II, nasceram diversos documentos sobre os textos bíblicos e são de suma importância para dinamizar ainda mais a vida da Igreja. O documento A Interpretação da Bíblia na Igreja, de 1993, traz uma afirmação comprometedora. Diz: o modo de interpretar os textos bíblicos para os homens e as mulheres de hoje tem consequências diretas sobre a relação pessoal e comunitária dos mesmos com Deus e está também estreitamente ligado à missão da Igreja. Trata-se de um problema vital que merece toda a nossa atenção. Faz-se necessário uma preparação adequada das lideranças leigas para trabalharem com os textos bíblicos, colaborando efetivamente na formação do povo de Deus, cuja responsabilidade
é muito grande, pois, como afirma o documento, o trabalho pode interferir na relação pessoal e comunitária das pessoas com Deus, e esta implica na prática pessoal e comunitária em prol do reino de Deus. Daí a importância de conhecer também as formas e os gêneros literários para respeitar e, ao mesmo tempo, colher melhor a mensagem dos textos bíblicos, que foram revelados por Deus, acolhidos e transmitidos por homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, a Igreja, por meio dos seus integrantes, deve lutar pela justiça social e pela superação das injustiças agrária, urbana e ambiental. Sem dimensão social, a Igreja trai sua missão. Por isso, coerente com o Evangelho de Jesus Cristo, o Papa Francisco quer igreja pobre para os pobres. Igreja que pratica o fundamentalismo, o moralismo, o ritualismo e se restringe ao consolo e, na prática, prioriza arrecadar dízimo. É igreja traidora do Evangelho de Jesus Cristo. Sem dimensão social, não há coerência com o projeto do Deus da vida. É lamentável ver o retrocesso da Igreja por meio das ações de muitas lideranças, mesmo com o eloquente testemunho do Papa Francisco e com a aprovação da proposta de uma igreja sinodal, uma igreja da caminhada. É isso aí. Gratidão pela atenção, que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo que é justo e ético. Um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor, é o som, é a música, é a dança, é o mar, regadeiro e pescador, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. É o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar, que é pra glória de Deus brilhar.